Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de Jornada nas Estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje vamos falar sobre o 24º episódio da terceira temporada, Shakaar. É aquele episódio onde a líder religiosa quer se tornar a líder do governo. O que poderia dar errado com isso, gente? Estão aqui comigo para falar sobre esse episódio, Luiz Castanheira. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos, sempre bom estar aqui. Alexandre Bortolucci, boa noite, Ale. Olá a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. E a nossa convidada especial, Roberta Maná. Seja bem-vinda novamente ao Balde, Rô. Muitíssimo obrigada pelo convite, é sempre uma satisfação. Muito bem, então, a primeira frase que eu falei aqui, a gente resume bem assim a história A. A nossa querida Kai Winn, que é a líder religiosa de Bajor, resolve se tornar a líder do governo também quando o primeiro-ministro do governo provisório bajoriano morre. E aí parece que ninguém quer, deve ser uma bomba, né, ser primeiro-ministro de Bajor, porque ninguém quer. Ou então a Winn já vem mexendo os pauzinhos já ali por trás, desde lá daquela história da trilogia do Círculo, quando ela ajuda ali e tal, o pessoal do Círculo querer tomar o poder, no fim não dá certo, ela se afasta daquilo lá e tal. Mas a gente sempre conversou muito em como em Bajor é interessante que a gente não vê muito assim essa separação do Estado e Igreja, é tudo meio ligado ali. A Assembleia dos Vedex mete o bedelho no governo, está sempre ali participando das coisas, ou talvez seja uma coisa mais particular ali da Winn. Enfim, iremos discutir sobre isso no episódio de hoje. Pô, você lembra mais ou menos na época quando você assistiu? Qual que foi as suas primeiras impressões, assim? O que você achou do episódio na época e se mudou ao longo do tempo? Nossa, faz tantos anos. Mas assim, claro, na primeira vez que a gente tá vendo é tudo uma descoberta, né? Então a gente vai se dando conta, do mau caráter dela e tudo mais. E eu acho que assim, como eu assisti meio que num corridão, era muito mais presente a diferença entre ela e a Kai Opaka, né? Era esse o nome dela? Isso. Então, assim, pra mim era muito mais presente, né? Então era um negócio muito interessante, assim, ver essas diferenças. Mas, assim, as primeiras impressões, puxa, eu não lembro, porque realmente faz muito, muito tempo desde a minha primeira assistida. E agora, vendo hoje, como que você vê, assim, o episódio? Eu acho, é um baita episódio, sabe, assim, pra mim é daqueles episódios que sempre que a gente revê, sabe, tem alguma coisa, assim, a gente, né, é um episódio que é excelente, assim, e claro, depois a gente conhecer toda a jornada da Kai Winn, a gente já começa a enxergar, assim, a gente sabe que, assim, na real, que os roteiristas, eles vão mudando muitas coisas ao longo do tempo, né? Mas, assim, tudo na história dela se encaixa muito bem, embora eu tenha algumas restrições com o final, aquela função mais ali pro final, que, né, provavelmente eu vou ainda falar em algum episódio, mas lá pro final, assim, né, em que ela se mete com o Dukat e tudo mais, enfim, tem algumas restrições, mas ainda assim eu acho que fecha muito bem, sabe, na história dela, assim, então revendo essas coisas e olhando em perspectiva, eu acho mais um episódio excelente da história dela. E você, Ale? Pô, eu me lembro de quando eu ter assistido esse episódio a primeira vez, ter sido de fato no antigo canal USA. Esse também não foi um episódio que estava na lista que eu validei com o Luiz, né? Luiz Castanheira. Esse também não estava na lista. Validou. Eu lembro que eu validei uma lista de episódios, né, para comprar do fornecedor paralelo lá de fitas VHS. Isso lá no começo dos anos 2000.
esse episódio não estava na lista. Então, assim, a expectativa em cima dele já não era muito grande, porque eu tinha feito uma lista considerada dos melhores episódios, que tinham lá uma nota nos sites lá de avaliação de episódio de Jornada nas Estrelas acima de uma nota média lá. E, enfim, esse não estava nessa lista. Então, eu assisti dublado na televisão. E, assim, confesso que esse não está entre os meus preferidos. Não é um episódio ruim, obviamente, né? A Louise Fletcher realmente sempre faz um excelente papel, como a Kai Winn. Sempre o tipo de interpretação que ela traz, né, para os episódios acaba valorizando quem interpreta junto com ela ali, contracena com ela. Eu acho que é um bom veículo para Kira, tá, esse episódio. Mas eu acho que esse episódio sofreu um pouco com as diversas reescritas, né, que ele teve. De certa forma, eu achei muito corrido o final, né? Algumas coisas que aconteceram ali fora de cena, ficou por detrás das câmeras, vamos dizer assim. Algumas coisas foram resolvidas por detrás das câmeras. Eu acho que isso não ajudou, não beneficiou o episódio. E eu também não gosto muito da escrita que foi feita aqui para Louise Fletcher, para Kai Winn. Especificamente a falta de diplomacia dela. Eu achei que isso aí ficou um pouco conflitante com algumas coisas que a gente já tinha visto anteriormente. Principalmente aí, como você já tinha citado, Mari, na trilogia do Círculo. Desde In the Hands of the Prophets, né, na verdade, que ela se mostrou ser uma política bem astuta, sabia fazer as coisas por debaixo dos panos, conseguia manipular situações da forma como ela gostaria. E aqui eu achei que ela foi muito radical aqui em algumas decisões. E o próprio Sisko também, achei que ele ficou muito ao largo da história. Acho que algumas coisas poderiam ter sido feitas um pouco diferentes. Mas, de forma geral, é um bom episódio, bom para razoável, vamos dizer assim. Eu gosto mais porque realmente é um bom veículo para Kira e também por trazer um novo, vamos dizer assim, um novo ativo na vida da Kira, que é o Shakaar, que depois a gente vai ver, obviamente. E eu acho que isso demonstra também, né, que às vezes não tem jeito. Quando tem química, tem química. E eu acho que ela tem uma boa química aí com o personagem Shakaar, um ator. Mas aí a gente pode comentar um pouco mais durante o curso aí do podcast. E você, Castanha? Eu não sei se eu vou lembrar exatamente o que eu senti quando eu vi a primeira vez. Eu imagino que eu tenha achado um episódio razoável quando assisti a primeira vez. Melhor que o Life Support, eu presumo, mas inferior à trilogia do Círculo, assim, colocando em perspectiva. Vendo hoje, eu tenho a impressão que tem umas batidas em geral que são legais, mas parece que tem batidas faltando, tem história faltando. Então parece que essa história, para ser contada da maneira que seria o ideal, com todo o seu potencial aproveitado, esse deveria ser um episódio duplo ou talvez triplo também. A impressão que fica é que tem muita coisa faltando. Tem várias coisas legais. Eu acho muito legal o casting lá da Lu Pazar e do Furel, muito legal. Até certo ponto o casting do Shakaar é legal, ele parece que é uma criatura mais viva que o Boreal. O casting do Joe Doman como Lenaris é um bom casting também. Então, ou seja, você tem os atores bons para as partes, que é interessante, você conseguiria imaginar você tendo uma nova aventura de Shakaar. Você podia até imaginar ter hoje em dia a gente fala ter um episódio de flashback estilo Lost, mas a gente pode pensar um flashback estilo Necessary Evil, que não vai ser muito diferente do que eu estou falando, e com eles tendo uma aventura no passado, no presente, fazendo, né, você fica achando, o casting foi tão legal, você sente ali quando eles estão na casa do Shakaar uma familiaridade tão natural entre eles, parece que a química entre eles é tão fácil, então você fica com aquela pena de, é claro que talvez até a Kira teria que ser uma atriz mais jovem, dependendo do quanto de flashbacks fosse fazer, tá? Tudo bem. Mas, de qualquer maneira, dá a impressão de que alguma chance ali foi perdida nesse sentido, porque eu acho tão legal eles juntos ali, lembrando dos tempos da Resistência, e o próprio Lenaris fala do Galitep, que eles libertaram. É sempre uma história que eu sempre imaginei de eventualmente ver a liberação de Galitep pela célula da Kira. Então, eu sempre fiquei pensando que essa história poderia ter sido contada de alguma maneira ou de outra, né? Então essa menção eu acho muito legal. Mas ao mesmo tempo você fica... Por exemplo, você pode tentar preencher um roteiro imaginário de que o Sisko estava conversando com a Kira.
E nessas trocas entre os dois, você poderia ter alguma coisa interessante acontecendo com a personagem da Kira e o Sisko falando, isso aqui vai acabar dando problema e tal, não sei se você vai poder ficar aí muito tempo, uma situação difícil, você aí, não sei o que pode acontecer, não sei se você vai conseguir sair dessa e tal, sabe? Entre outros aspectos. E o aspecto que a gente vê claramente, porque a trama depende disso, a mão pesada descrita, que confere uma mão pesada à personagem da Kai Wynn, ela agir de uma maneira um pouco atabalhoada, eu acho. Porque é importante, sim, os tal dos reclamadores, purificadores, alguma coisa que ela menciona, mas ali o negócio poderia escalar de uma maneira que ia fazer muito mal, ia fazer um mal terrível, assim. Então é um pouco exagerado. Parece que ela está fazendo uma bobagem um pouco maior do que o necessário ali. Então você podia contar uma história um pouco maior, falar um pouco mais do que ela está dizendo sobre essas exportações. Não sei. De novo, é a questão de eu achar que está faltando história aí. Poderia ser uma história contada ao longo de um tempo maior e para ter esse conflito meio que a personagem da Wynn, ela tem que fazer coisas que não necessariamente são o estilo dela. Não, mas você... Para dizer que se ela tivesse poder, ela faria coisas muito ruins. Eu falei... mas parece um pouco exagerado, assim. Parece um pouco exagerado para essa trama da semana funcionar. E isso aí fica um pouco esquisito, né? Acaba atrapalhando um pouco o episódio, eu acho. Deixa vocês falarem um pouco também aí. Vamos lá. Eu acho que talvez se dependesse só do Aira e do grupo de roteiristas, é bem possível que a gente pudesse ter mais sobre esse assunto, né? Mas como a gente já levantou, o pessoal lá, os altos cargos lá, diziam que essa parte política de Bajor não era boa, né? Eles não gostavam, não queriam que tivesse muito disso. Então eu acho que eles meio que sim, se seguravam para não fazer episódios desse estilo, mas obviamente que eles queriam. Tanto que o último, efetivamente, que teve, assim, se a gente for pensar, foi a trilogia do Círculo. Então, assim, é uma pena, porque é realmente isso que você colocou, Castanha, pensando... Por exemplo, no episódio que a gente teve de Strange New Worlds agora dessa temporada, Under the Cloak of War, seria mais ou menos nesse estilo. Eles contando a história do presente e tendo o paralelo com o que estava acontecendo durante a ocupação. Teria sido fantástico a gente ver um pouco dessas coisas que eles sempre citaram, principalmente sendo justo, a gente tem um gostinho disso no Ties of Blood and Water. No Wrongs Darker Than Death or Night também, né? Um pouco também. Assim. Tem alguma coisinha, né? O cara tá até com o braço lá, né, no flashback. Mas aqui com a gangue toda, eu acho... E pior que eles mencionam, né, a liberação do Galitap, fica essa sensação de uma oportunidade desperdiçada. Porque realmente um cache assim, de uma turma, né? Porque, tenho que ter um pessoal aí que fique bem com a Naná. Ela passou por poucas e boas com o pessoal. Então tem que ter uma coisa. Não é pra você contratar os atores e eles ficarem bicando com a Naná. Tem que ser uma coisa que flua. E flui, e fica aquela, poxa, caramba, podia ter tido mais história. Aí fica um pouco essa sensação. Só para lembrar aqui, né, o contexto, nós estamos falando de quase 30 anos atrás, né, onde os estúdios realmente tinham um grau de interferência muito maior sobre a produção de Jornada nas Estrelas. Por mais que o Aira fosse o showrunner, tudo, enfim. Existia, sim, uma interferência direta. Eles também tinham como velocímetro, vamos dizer assim, medidor, o Nielsen, né, a ratings lá da televisão americana. E quando eles fizeram a trilogia lá do Círculo, a audiência deu uma caída, né? E eles chegaram à conclusão de que, principalmente, demograficamente, né, os antigos que eu digo assim, a audiência anterior da nova geração tinha alguns problemas com esse conflito político em Bajor, essas histórias que envolvendo questões políticas e religiosas de Bajor. Então, eles acharam por bem dar uma segurada nisso, mais para o final da temporada. Isso, inclusive, depois vai impactar até o último episódio, né? Enfim, o cliffhanger que seria da terceira para a quarta temporada foi jogada lá para meados da quarta, enfim, depois, quando a gente chegar nesses episódios a gente pode comentar mais, mas assim, existia assim uma certa restrição a esses temas, né, em Deep Space Nine
por interferência do estúdio e por questão de audiência. O Ari fala isso ainda hoje, né? Que Deep Space Nine talvez não seja série para todos os trackers, pelo menos para os mais puristas, mas para quem gosta de fato de drama na televisão. Então, acho que o impacto se deu por causa disso também. Existia, como eu disse, essa interferência direta do estúdio que acabou qualitativamente impactando aqui essa terceira temporada. Na quarta você não tem nenhum episódio com a Louise Fletcher, por exemplo, né? Na quarta não tem nenhum. Conceitualmente, a quarta temporada é bem diferente. Logo no começo, tudo já muda na quarta temporada, né? Mas assim, a gente deixa pra falar isso mais pra frente. Não, eu só tô falando isso pra quem tá ouvindo ter essa noção, que realmente tinha algo acontecendo, ou já vinha acontecendo, provavelmente, que já deve ter um pouco a ver com a morte do Bo Ryle, provavelmente. E mal ou bem eles estão introduzindo um novo interesse romântico aqui pra Kira, mas é o tipo da coisa que você tem de certa maneira tem a ver com a política bajoriana, você meio que faz o tipo um cavalo de Troia, mas não tem tanto a ver a ponto de afastar talvez um público potencial vendo tipo um promo da semana que vem. Acaba indo mais pelo romance. O romance, o romance eu vou ver. Meio que engana um pouco. Mas de fato ficou mais light. Mas porque se a gente for ver, praticamente ele não aparece. O Shakar vai aparecer em Crossfire e em The Begotten. E aí depois ele vai ser citado em um ou outro episódio. Então no fim também muito acabaram light. não aparecendo. E tem a ver também com questão de dinheiro. Tinha uns 2 episódios que eles poderiam ter trazido o Duncan Hager para participar, mas assim, não era algo fundamental para o episódio, e aí eles cortaram por conta de custo de ter que pagar o salário do cara. Mas tem um cara ali, é o primeiro-ministro, você tem o nome, se você precisar muito, você vai usar a Louise Fletcher de alguma maneira, você não vai usar o da carrega, é por aí. Mas enfim, então agora vocês falaram um monte de coisa, tem um monte de coisa para comentar, vamos começar a falar sobre a Kai Winn. Rô, que visão que você tem dela nesse episódio? O Alexandre falou um pouco mais ali, né, de algumas coisas e tal, depois ele elabora melhor, né, com mais profundidade. Eu não concordo com tudo o que ele falou. Eu acho que, na realidade, a Kai Winn sempre me pareceu ser, assim, ela é muito boa para criar as tramas ali por trás dos panos ali e tal, não sei o que, nos bastidores. Mas eu acho que, da mesma forma que a gente viu lá em Life Support, e a gente vê aqui, ela não é muito diplomata. Ela não tem muita capacidade de conversar com as pessoas e chegar em acordos. Porque eu acho que ela gosta de impor a vontade dela. Ela quer que os outros façam aquilo que ela quer. Então, eu acho que talvez por isso que lá em Life Support ela usa o Barrell para fazer toda a parte da diplomacia e ela é quem fica com o mérito, né? Ainda mais depois da morte do Barrell. E aí eu não sei, me parece, não sei o que você achou, mas me parece que assim, meio que o poder subiu assim na cabeça dela. Ela parece estar mais tranquila pelo fato dela ser a Kai. Ela tem o poder e aí ela acha que tá fácil ela virar primeira-ministra e acho que, assim, chamou a Kira, falou, não, você que vai lá, você vai pegar o carinha, não deu muita importância, falou, uns fazendeirozinhos ali e tal, não vão me trazer muito problema, qualquer coisa eu mando a milícia lá e beleza, entendeu? Se não der certo. E acho que ela não soube ou não imaginou que ela estava mexendo com pessoas que tinham um passado muito específico. Eu concordo contigo, acho assim, eu sempre vejo a Kai como uma pessoa que não dá ponto sem nó. Então, quando eu vejo alguma situação dessa, sabe, em que eu acho que ela tá sendo muito pouco sutil na negociação e muito pouco política, eu sempre fico pensando, mas assim, talvez seja uma coisa minha, assim, de achar que ela é muito boa, porque eu acho que ela é uma política excepcional. Assim, acho que aqui no Congresso Nacional Brasileiro ela ia tirar de letra, assim, porque eu acho que ela é muito hábil
conseguindo fazer as coisas, assim, nesse sentido, assim, eu acho que ela não dá ponto sem nó nesse sentido, assim, eu acho que ela vai criando as situações, inclusive dificultando a situação, por exemplo, para o Sisko, quer dizer, o fato dela ter chamado o Sisko, sabendo de toda a situação, sabendo que muito provavelmente ele ia negar o apoio, né, porque eu não acho que ela acreditasse de verdade, por exemplo, que o Sisko ia mandar a federação para ajudar. Eu acho que não, acho que ela já sabia que não. You came to consult with me. Frankly, I'm surprised you wanted my advice. The advice of the emissary is always welcome, but what I need is your help. What kind of help? It's been 2 weeks since I was forced to send the militia into Dakur province. And they've yet to catch sight of Shakar or any of his followers, let alone take them into custody. I guess now you know how the Cardassians must have felt. Emissary, I don't want this issue to divide my people. Then I advise withdrawing your troops from Dakur. I'm more than willing to do that, on one condition. And what might that be? I'd like you to provide a Federation security force to take their place. You want me to bring in Shakar for you? Such an act would do much to solidify the relations between the Federation and Bajor. I wasn't aware that our relationship needed solidifying. Nevertheless, this would be an opportunity for the Federation to show once again its friendship for Bajor. I'm sorry, but Federation law prevents me from interfering in Bajoran internal affairs. Mas ela sabia que ao negar isso, ela ia conseguir justificar, por exemplo, que colocar o Sisko na parede, numa situação posterior, ela ter um tipo de vantagem na argumentação. Ah, não, mas aquela vez tu me negasse ajuda, não sei o que, então agora tu tem que me ajudar, sabe? Então, acho que ela sempre vai mexendo, puxando, assim, determinados fios, e me parece, assim, que é muito deliberado, sabe? Eu não consigo... Mas, novamente, talvez pode ser assim, porque eu acho que ela talvez seja muito mais inteligente do que foi pensado para ela, entendeu? Pode ser. Mas ela sempre me passa essa coisa, assim, muito... Às vezes eu acho que ela tem um tipo de atuação, assim, muito obviamente má, mas eu também acho, assim, aquilo que... Acho que foi o Odo que falou em algum momento do episódio, né? Tipo assim, quando a gente dá liberdade para as pessoas, a gente tem que saber aceitar que as pessoas nem sempre vão fazer as melhores opções. It has been my observation that one of the prices of giving people freedom of choice is that sometimes they make the wrong choice. Vivemos isso diariamente. Isso se chama democracia. Exatamente, é uma democracia. Eu olhei aquela frase, botei a mão na cabeça, assim, ai meu Deus do céu, é verdade, Oda, é verdade. Mas então, assim, as pessoas, elas fazem escolhas ruins, e é isso, assim, e aí eu acho que ela consegue enganar bem, né? Eu consigo perfeitamente imaginar essa pessoa que a gente enxerga esse lado perverso, né? Durante toda a série, assim, a gente enxerga esse lado perverso, mas eu consigo imaginar que ela tenha uma lábia, enfim, uma capacidade de oratória, de convencimento, que seja incrível, que desse de fato chance, né, dela ser, tanto, né, deu chance dela ganhar para ser a líder espiritual, e ainda assim a oportunizasse, né, ter de fato chance para ser líder política, assim. Então eu vejo ela como uma personagem perversa, né, muito focada em poder e muito clara, assim, dentro dos objetivos dela, assim. Eu realmente acho que ela não faz as coisas sem pensar em todas as possíveis consequências, sabe? Eu acho ela uma jogadora de xadrez, assim. Mas eu vejo que nesse episódio do tipo, ela me parece ser muito boa em todas as coisas que você falou, mas ela é meio inapta na hora de governar efetivamente, principalmente nessa parte da política, porque eu acho que como líder espiritual, ela consegue enganar melhor, porque você sempre pode jogar em cima nas costas dos profetas, os profetas disseram isso, os profetas disseram aquilo, tal, e como os bajorianos são um povo muito religioso, eu acho que fica mais fácil fazer com que as pessoas queiram segui-la nesse sentido. Agora, a hora que você vai para a política, você vê ali que ela quer uma coisa, mas ela não conseguiu fazer a leitura de toda a situação. Ela pensa muito, eu preciso desses recuperadores porque vai me dar uma visão muito maior se a gente conseguir colocar lá na província de Rakanta e produzir produtos agrícolas para vender para fora, mas ela não conseguiu visualizar que você precisa produzir
para fazer as pessoas comerem no seu planeta. Sim. Então Não, é verdade isso, assim, até esqueci de comentar esse ponto que tu trouxesse e acho que é verdade, assim, eu concordo também com isso, que de fato ela não conseguiu entender, né, talvez ela não tenha conseguido ter essa previsão de que as pessoas, que um bajoriano que lutou, né, que passaram décadas lutando pela própria libertação, que eles não iam, né, virar um rifle um no outro do nada, por causa de uma decisão arbitrária, né, que no final das contas, então eu concordo contigo, assim, acho que apesar de tudo que eu falei, né, continuo achando que ela é muito hábil politicamente, mas assim, acho que até os mais hábeis, às vezes, podem perder de vista algumas situações, e então concordo contigo sobre isso. Voltando ao ponto de eu achar que falta episódio para essa história, até a história dela conseguir se fazer primeira-ministra temporária seria uma história que talvez valesse a pena ser contada e exploraria a capacidade que ela teria de se colocar ali, de estar presente e manipular os outros ministros para que eles mantivessem um gabinete em torno dela, que estruturassem um gabinete em torno dela, ela fosse a primeira-ministra temporária. Ela, de alguma maneira, ou manipulando, ou subornando, ou mostrando que ela é mais capaz, ou mostrando algum plano, ou mostrando a popularidade dela de maneira mais clara, mostrando mesmo, não apenas falando. Ou seja, eu estou bolando aqui uma longa-metragem para o episódio de 45 minutos. Porque você fala, apontaram ela. Mas eu vejo nesse apontaram ela várias coisinhas gostosinhas que poderiam ter sido escritas e a gente ter visto. Mas, para não dizer que eu estou metralhando muito a criança, eu acho, por exemplo, vou falar duas coisas. Eu acho legal, quando ela vai ver a Kira, ela vem com aquele jeitão, aquela persona passiva-agressiva que ela sempre tem, e à medida que ela vai fazendo o jogo passivo-agressivo dela, a Kira não sabe bem onde que ela vai chegar. O que essa mulher quer? Tal, mas ela é eminência, agora é primeira-ministra também. Que diabo que eu faço? Aí ela vai. Ai, caramba, Chacar, o que ela quer com o Chacar? Aí vai até que chega lá. Então essa dinâmica, por exemplo, é legal pra caramba. Are you familiar with Recantha Province? It's a farming community. And it used to be one of the most productive agricultural regions on Bajor. But as you know, the Cardassians poisoned much of our farmlands before they left. And Recantha has been mostly barren wasteland ever since. After years of research, the Agricultural Ministry has finally developed reclamators which can detoxify the soil and make it fertile again. It's very interesting, but what does it have to do with me? Patience, child. In 6 months, it will be planting season in Recantha. By this time next year, we can be producing botan, mareca, and salamgrass, all valuable commodities for export. If we can attract interstellar commerce to Bajor, it will only enhance our application for membership in the Federation. I understand. Unfortunately, a group of farmers who were allowed to use the reclamators in another province are now refusing to return them. And this is why I've come to you, Kira. The farmers who seized the equipment are in Dakor Province, your home, and they're led by a man with whom you're acquainted. His name is Shakar. A Louise Fletcher muito bem, a Nana Visto muito bem, a cena eu acho que tem uma direção legal, eu acho super legal. Então isso é uma parte legal, por exemplo. Outra coisa legal, não é uma coisa finalizada, mas existe uma justaposição de ideias que eu acho legal, porque você pega uma líder religiosa fundamentalista que tem sede de poder, o poder mundano, o poder secular, ela tem sede desse poder especificamente, ela quer ser primeira-ministra, quer ser líder de governo, e ela quer turbinar, vamos colocar assim em termos brasileiros, por exemplo, ela quer turbinar o agro. Ela quer pegar o equipamento todo e turbinar o agro para fazer exportações. É a nossa Tereza Cristina. E vender o Bajor para o exterior, para o mundo, como um paraíso, como um porto de trocas, um porto de visitas. E, ao mesmo tempo, ela vai deixar os veteranos de guerra, no caso aqui, veteranos revolucionários, veteranos de ocupação, emparelhados, eles próprios sendo os agricultores da agricultura familiar, tendo que plantar em uma terra totalmente inadequada, envenenada, cansada,
praticamente plantando com as próprias mãos de qualquer jeito, numa terra absolutamente sem condição. Poxa, então essa justaposição talvez seja até um pouco tema atual, entendeu? É legal. Eu acho que não é uma coisa finalizada, bem lapidada, mas tem alguma coisa aí legal também. Então isso aí, a parte eu acho legal. O Penterice que nos desculpe, mas Shakaar tá mais atual do que Nêmesis. Mais atual que Nêmesis, provavelmente, isso aí. Bem dito. O que eu acho que não fecha nessa conta, eu concordo com boa parte do que as meninas falaram, que o Castanho falou. O que eu acho que não fecha nessa conta é o seguinte: vocês já fizeram aí uma explanação sobre as qualidades da Kai Winn. Só que assim, não me parece razoável que uma líder desse calibre, e aí assim, não me entendam mal, né, quem estiver me ouvindo aqui nesse podcast, mas assim, não vejo muita diferença entre navegar pela política ou pela religião, porque na religião também tem muita política, né, as entranhas ali do Vaticano, de qualquer outra religião, não deve ser um negócio muito tranquilo, não deve cheirar muito bem, vamos dizer assim. Mas enfim, ela conseguiu chegar como caico e depois ainda conseguiu aí ser uma primeira-ministra interina, vamos dizer assim. O que eu acho só é que uma pessoa com essa envergadura e com essa capacidade manipulativa, ela não tomaria uma decisão tão abrupta sem pensar nas consequências. E aí eu acho que é o grande problema da história, da trama desse episódio. Porque primeiro ela vai lá falar com a Kira, pedir ajuda da Kira, né? Kira, me ajuda lá, você conhece o cara, pô, você tava na célula de resistência dele, pô, me ajuda com o cara lá, convencer o cara. Aí a Kira volta e fala, não vai dar, a gente precisa conversar mais pra chegar no meio termo. Não, pode deixar então, beleza. Aí ela obrigado dispensa a Kira. E aí vai lá, não, ela nem dispensa, ela simplesmente vai lá e manda pegar o cara, entendeu? Sabendo que a Kira que a Kira dispensou. Ela faz se entender, a Kira parece que fala, não, beleza. Tanto que ela volta pro Shakaar para dizer que a Winn concordou em falar com ele, e aí ela iria embora. Só que na realidade ela não fez isso, ela enganou a Kira. Ela mentiu, né? Ela mentiu pra Kira, né? Então, eu achei, aí é mentira muito transparente, né? Assim, achei muito garotismo dela, entendeu? Se ela queria tomar o negócio à força desde o começo, pra quem envolver a Kira? Porque aí não teria episódio. Não, tudo bem, mas aí, né, faltou dar uma polida nessa história. E aí eu acho que essa polida nessa história vem muito do que o Aira falou, né? Que o problema foi o tempo ali, deles ter que reescrever ali a gênese do episódio, que ia ser um lance quando o Gordon Dawson escreveu, que ia ser um lance lá do museu. Eles iam inaugurar um museu, e aí o Shakaar lá e o grupo que eles faziam parte lá, o grupo terrorista lá na época da guerra, ia contra a construção do museu, que achava que tinha que gastar alimentando os famintos de Bajor. Então acho que nessa mudança aí, cara, do conceito do episódio, acho que deixou um pouquinho a dever, não ficou crível para mim, tá? A forma como mudou um pouco a psique aí da Kai Winn. Faltou astúcia para ela perceber que, assim, trazendo a Kira para a história, pedindo ajuda da Kira, a Kira não ia largar o osso. A Kira não largou o osso lá depois de In the Hands of the Prophets, cara, quando a gente viu lá, em outras circunstâncias, né, que elas apareceram juntas, que a Kira fazia questão de cutucar ela, falou, eu sei quem você é, eu sei o que você fez, entendeu? Então não acho crível, não achei crível, tá? Mas tudo bem, é minha opinião, respeito de vocês. Muitas das coisas que vocês disseram, eu concordo, eu só acho que, assim, na parte da execução, da escrita para execução, isso acabou pegando. E aí eu acho que ficou uma personagem um pouco... faltou um pouco daquela chama da Kai Winn que a gente vai ver no restante da série. E aí eu acho que esse episódio acaba depondo um pouco contra ela, né? Se você olhar a trajetória dela na série como um todo. Especificamente sobre a parte ali da milícia, do Shakaar ter fugido junto com a Kira, com o grupo. Essa parte eu achei bacana, achei legal. Eu acho que provavelmente aconteceria isso mesmo. Entendeu? Você vai lá para um cara que ficou... O Robert Hewitt Wolf falou que eles se inspiraram no Zapata, aquele guerrilheiro mexicano lá, enfim, né, revolucionário lá. Enfim. Eu acho que é mais ou menos por aí, seria isso mesmo. O cara ficou lá 25 anos lutando para a liberdade lá do planeta dele, da gente dele. Aí o cara finalmente consegue. Aí o cara tá tentando ter uma vida normal. Aí combinam com o cara o seguinte, eu vou mandar umas máquinas aí para te ajudar na sua colheita aí. E é legal que eles batem, a Kira fala que ele sempre falava que queria ser fazendeiro. Eu achei isso bem legal.
Eu achei isso muito legal. Ele quer ser fazendeiro. Ele não queria continuar a brigar. Eu achei isso legal. Não, e aí você, né? O cara era guerrilheiro. O cara ficou lá mais de 2 décadas lutando. Aí você vai mexer num vespeiro desse. O cara acabou de receber o equipamento. Aí você vai lá, vai tirar o equipamento do cara sem conversar, sem fazer nada. E depois ainda quer, no peito, arrancar o negócio do cara. Assim, não acho que é crível da Kai Winn fazer isso de boa, assim. Se fosse pra botar pra quebrar, ela já mandaria um monte de tropa lá, já tomava o negócio, tirava o cara de lá, entendeu? Não ia pedir pra Kira, pra depois ver, não deu certo com a Kira, então vamos fazer outro negócio aqui. Não, acho que não. Acho que a partir do momento que ela colocou a Kira na história, deixou de ser crível a trama pra mim. Ela achou que a Kira fosse conseguir convencê-lo, entendeu? E daí seria mais fácil para ela. Ela resolveria o problema dela de uma forma mais fácil, sem dor, entendeu? E aí também ela faz com que o Shakar fique parecendo como sendo o cara intransigente, que ele não quer devolver, que aí o pessoal lá não vai poder plantar, isso é bom. não sei o quê. Isso é bom. Então eu acho que ela transforma ali a visão do Shakar. Para prestar contas, né? Depois. Só que é aquela coisa, ela não... Assim, não queria falar de política, mas assim, às vezes as pessoas são muito boas para serem eleitas, mas elas são um lixo na hora de legislar. Elas não têm capacidade, elas têm capacidade para chegar lá. Agora, ter capacidade para legislar é outra coisa. E eu acho que a Winn aí, ela não tem muito, porque ela não tem jogo de cintura. Ela acha que o poder dela, ela acha que ela tem, assim, tipo, ela falou, as pessoas vão fazer, entendeu? Ninguém vai ficar recusando as coisas que ela pede. Então, eu acho que ela estava meio assim, do tipo, eu sou a Kai, agora eu vou ser a primeira-ministra, eu posso tudo. Eu acho que também tinha uma coisa assim, ó, de dirigir a narrativa, sabe? Eu acho que ela podia ter na cabeça essa ideia de dirigir a narrativa. Sim. Tipo assim, tirar o poder desses caras, né? Talvez até por ela sentir que ainda é uma ferida muito aberta, né? Todas essas células de resistência, que elas ainda tinham muito poder. Então, de repente, se de fato ela fosse inteligente do jeito que eu acho que ela é, eu acho que ela podia, assim, estar sempre pensando nisso. Assim, quero tirar o poder dessa gente, mostrar para eles que não são eles, mas que mandam. E talvez eu realmente acho que ela não conseguiu ler a situação toda e enxergar todas os possíveis e prováveis desdobramentos, né? Eu acho que ela podia achar, eu acho que a Mari tá num caminho correto, assim, de achar que ela tem muito mais poder do que ela tem. Até por tudo que ela estava conseguindo, eu acho que ela estava, e talvez até seja um paralelo com o O'Brien ali, que ele estava naquele streak of luck, né, que ele estava ganhando, e aí o cara acha que vai seguir ganhando a vida toda, mas o O'Brien, ele já tinha, depois daquela conversa com o Quark, ou até antes, enfim, ele já tinha se dado conta, calma lá, que tem um fim. Essa maré de sorte. Eu acho que a Kai, ela tava vindo numa maré de sorte, né? Isso, assim, conseguiu se eleger pra Kai, ser a líder religiosa. Daqui a pouco ela tá quase chegando pra ser a líder política do negócio. E aí a pessoa vai empurrando a sorte, né? A pessoa que tá lá no cassino começa a ganhar e acha que vai ganhar pra sempre. Então acho que foi isso, assim, pode ter sido. Não, ela teria aí uma narrativa inicial, ela mandou uma representante conhecida dele, de anos, primeiro oficial de DS9, pessoa com fama ilibada, nome super limpa, Kira Nerys, foi lá, tentou como enviada, tentou, o cara não queria negociar, ela tirou a Kira, mandou prender. Acho que a grande, talvez, pensando que ela realmente fez isso intencionalmente, eu tô supondo que sim, a burrada foi ela não conseguir prender o cara, porque ela subestimou o cara e a Kira. Ela ia mandar 2 caras pra prender o Shakar e a Kira. Isso é muita burrice. Ela tinha que mandar pelo menos um pelotão, tinha que mandar uns 12, 15 pessoas, pô, pra prender mesmo os 2. Então isso foi uma burrice. Aí deixou o cara fugir, aí o cara começou a criar boca a boca, aí fica aquela coisa romantizada, aí começa a reacender a resistência, aí o nome começou a crescer, e ela começou a perder cada vez mais o controle da situação, e acabou estourando tudo na cara dela. Então eu acho que
Se ela tivesse prendido o cara, ela poderia ter sido eleita eventualmente, a briga poderia ser para outro dia, talvez, mas aí deixou o cara livre e a história seguiu para esse caminho. Mas no momento inicial, talvez ela ter a narrativa do cara o cara não quis negociar, o cara tá contra o progresso, você lembra um pouco do Progress, de certa maneira. Ele não quer negociar, eu estou mostrando aqui que isso é melhor para o Bajor, por isso. Você pode imaginar, tipo, uma audiência com a imprensa e tal, ela falando isso, mas aí o negócio saiu pela culatra, ela mandou a milícia e o cara é um herói, pô. Aí o cara bateu, a milícia, não é bem assim não. Beleza, vamos lá, vamos resolver isso agora. Aí deu no que deu. E ela não conseguiu os recuperadores de volta, os equipamentos. Se ela tivesse prendido o Shakari e conseguido os equipamentos de volta, resolvia o problema dela. Porque além de não conseguir prendê-lo, ela não conseguiu achar os equipamentos. Isso que foi também o negócio. Porque claro aí que ela precisava prendê-lo para poder fazer com que ele entregasse os equipamentos. É claro que a gente pode tentar imaginar, o Bajor não tem nenhum outro tipo de equipamento para tentar achar. Esses equipamentos são tipo tratores, não sei. Estou supondo. O Bajor não tem nenhum tipo um análogo de um helicóptero para fazer uma busca. Não teria outro tipo de equipamento para enviar. Ela mandou um monte de soldado a pé, entendeu? Mas você fica meio assim, mas será que é isso mesmo? É o que só isso que tem para mandar? Não sei. Sabe? Então, eu não sei bem, né? Então, não sei. Por isso que eu tô falando. Parece ter faltado um pouco aí de polimento na escrita, porque da mesma forma que ela foi pedir lá pro Cisco para ajudar com um grupo de segurança, para acabar lá com a rebeliãozinha que tinha sido criada, teria sido mais fácil ela falar com o Cisco, cara, você não arruma para mim uns 3 recuperadores aí para mim não, cara? Para eu ajudar na outra província lá não? Porque eu tenho uns acordos que foram feitos aí pelo ministro anterior que tem que ser cumpridos, tal. Então, assim, acho que faltou alguma coisa, entendeu? Aí é um problema do episódio como Será um todo. que a federação não teria um equivalente a esse que poderia compartilhar? Exato. Entendeu? Exatamente. Eu não vejo a primeira diretriz se aplicando nesse ponto da federação não poder ajudar a Bajor com equipamentos, né, agrícolas, porque eles chamaram a federação como uma parceria para futuramente entrar na federação, né, se juntar à federação, e Bajor estava toda destruída. Então a gente pode imaginar que a federação... E é um pedido da líder de governo. Então, sim, claro. Os mas ministros estão apoiando ela é a líder. Fazer o quê, né? Só que você vê que ela nunca pede isso. A Roberta falou bem, né? Lá em The Collaborator, ela pede o apoio do Cisco e ela quer que ele apareça junto com ela na frente da Assembleia e tal, e ele fala que ele não pode, porque ele não pode aparecer com ninguém, porque ele não vai validar, ele não vai se meter na eleição de Kai. Da mesma forma que aqui ele não coloca nenhuma opinião dele sobre a eleição de primeiro-ministro, mas a federação ajudar com comida, com equipamentos, eu não vejo que isso seria um problema. Eu tô com dificuldade. Normal, não tô vendo impedimento, não. O próprio, como é que é o nome? É Furel, o nome do cara que tá sem braço? Ofereceu o braço, Isso, falou, exatamente. A médica da federação não tem impedimento. Então, pois é, entendeu? Por isso que eu acho que... Aí é um problema inerente ali do episódio como um todo. Aí isso não se salva. Eu não vejo como. Tá, mas enfim... Então, assim como eu também não acho que se salva ela mandar 2 guardinhas para ela prender o cara depois de ter pedido para Kira ter ajudado ela, entendeu? Tipo mas assim, isso aí é que nem, tipo assim, é que nem o Bashir tá lá enxergando a Dax ser sequestrada por um bando de cara e não tocar no comunicador dele. Eu acho que esses aí são aquelas preguiças de roteirista. Tipo assim, vamos deixar o episódio andar com o menor esforço possível. Você pode imaginar um cenário que ela ia mandar mais gente, com mais equipamento, e mesmo assim eles iam fazer uma coisa sensacional e iam fugir. Mas aí não tinha dinheiro. Né? Bate a porta, fecha, tranca a porta ali, aí o cara tem um tapão e entra pelo alçapão e entra num túnel, né? Eu não sei, eu tô em dúvida, realmente...
Não, mas vamos lá, pessoal. A gente viu as cenas lá com vários figurantes, eles fugindo lá no vale lá e tal. Porque mandar só os dois é muita burrice. Pois é. Por que não mandou aquela milícia toda que foi atrás deles depois, antes? Entendeu? Apareceu até uns rifles. Tinha que mandar uns 12, tinha que mandar um pelotão. E não tinha nem antes não tinha nem esse rifle bajoriano que apareceu aí. Não sei se é. É um rifle, eu acho. Então, aí tiveram que produzir um monte. Gastou dinheiro pra fazer isso, não gastou? Era só ter deslocado aquele pelotão lá pro começo do episódio. E pronto. Aí, né? Botava o Furel e a outra lá dentro da casa. Mas aí ia ser uma coisa muito ostensiva. Ela queria uma coisa... Ela não queria chamar atenção. Porra, Mário. Mandar 2 gatos pingados para 2 ex-guerrilheiros. Né? Era um. Ela não imaginava que a Kira fosse estar lá. Ela mandou a Kira embora, né? Ela falou, volta mas é razoável ela estar lá. Né? Esse aqui é o negócio. Eu não gostei. Aí tem uma cena que eu não gostei da direção, depois eu comento, né? Que foi a cena da Kira tá limpando o chão com o cara lá, naquele chalezinho lá do Shakar. Eu não gostei dessa cena, não. Achei meio artificial. Tudo bem que a Kira ia dar porrada no cara de qualquer jeito, né? Mas podia ter sido melhor feito. Não ficou bem feita, não, cara. Meio estranho, né? Ela ia dar porrada no cara de qualquer jeito. Assim, parece que tem uma marcação antecipada. É estranho mesmo. Porque foi no Jyn Hadar, eu não lembro qual foi, que os Jyn Hadar só pararam. Foi no The Search, que o Jyn Hadar só parou ela na bala, porque na porrada não tava dando, não. Aí aqui ela vai e tal, o carinha lá se joga e tal. Não gostei, não. O stunt sim não ficou bom, não, cara. Eu sei, ficou esquisito. Tá? É porque não era o Madalone, não era o Dennis, né? O Dennis Madalone não era. O teu ídolo? Não era, ele tava lá na outra cena lá, entendeu? Colocaram ele na outra cena lá e não tava, aí não ficou muito bom, entendeu? O ídolo de Alexandre, Dennis Madalone. Um dos melhores diretores da primeira temporada de Deep Space Nine. Só perde pro mestre dele, né? Paul Lynch. Eu tenho medo até de dizer esse nome, cara. Que vai acontecer alguma coisa, vai. Não sei, tenho até medo. Mas esses 2 paralelos que a gente citou rapidamente, eu achei muito legais, que é o do Collaborator, que é a Wynn pedindo ajuda para o Sisko e ele negando, dizendo que ele não pode interferir, e aqui, como a Roberta bem disse, ela pedindo de novo ajuda para eles, sabendo que ele iria negar. Ela sempre está ali, e a conversa dos dois é muito boa, né? É sempre um fala uma coisa, o outro responde, um fala, o outro responde, até ela chegar no extremo de dizer, então, se a federação não vai ajudar nunca, quando a gente precisar de ajuda, também não vamos querer entrar na federação. If Bajor cannot depend on the Federation, we'll withdraw our application for membership. That would be an unfortunate overreaction on your part. If I may say so, your entire response to this crisis has been an overreaction. By using the militia against your own people, you're risking civil war over a couple of soil reclamators. I'm afraid you can't see what's really going on here. This isn't about soil reclamators. This is about the future of our society. When someone like Shakar can defy the law and escape punishment, we risk descending into anarchy and chaos. This is a test by the prophets. They want to see if I'm worthy of the role they've given me as First Minister and Kai. I will not fail them. I will stop Shakar by any means necessary. O que talvez pudesse ser um objetivo dela em algum momento, porque a gente vê que ela é meio fundamentalista, que ela quer uma coisa lá quando ela se liga junto com o Jaroessa, o negócio do círculo, tudo. Era uma coisa de Bajor para os bajorianos. Eles não queriam a federação, eles queriam estar sozinhos. Então, eu acho que ela tem um pouco isso, mas, ao mesmo tempo, você vê que ela quer vender para fora. Mas aí, talvez, o vender para fora seja uma maneira também de se desvencilhar da federação, de não ter que depender da federação. Acho que está tudo meio ligado aí. E o outro que o Castanha citou também, que é com Progress. Eu acho muito legal que lá em Progress, a Kira foi enviada pelo Sisko, né, e tinha que tirar... Pelo Sisko não, né, porque a federação só estava ajudando ali, né, era lá, sei lá se era o governo provisório, que estava organizando lá o negócio da desocupação da Lua, e ela tinha que tirar o cara de lá. Só que lá era justo
o que precisava ser feito. E aí aqui o Sisko não vai interferir, porque ele não pode interferir nas coisas nesse nível ali, é até interessante, e aí ela desafia e vai até o fim. Eu gosto desses dois paralelos, desses dois episódios, assim, que trazem essas coisas que aconteceram antes e a gente vê acontecendo novamente. E aqui vai minha última crítica, né, em relação ao episódio, vamos dizer assim, ao desdobramento do episódio. Porque lá em Progress a gente viu um Sisko muito mais presente. Uhum. E aqui a gente praticamente não vê o Sisko a não ser essa cena com a Kai Winn. Então parece que faltou alguma coisa ali. Tudo bem, a Kira virou guerrilheira de novo, estava quase virando terrorista ali, mas enfim... Eu acho que faltou um pouco a participação do Sisko, questionando, né, o que houve aí e tal, por que minha primeira oficial, tal, que tá trabalhando aqui junto com a gente tanto tempo, resolveu fazer isso, entendeu? Acho que faltou aí um pouco disso, entendeu? Porque é Star Trek, né, gente? Um explorador em órbita de Bajor ia pegar o sinal do comunicador da Kira. Então... a gente supõe que eles mantiveram ela deve ter jogado fora, né? Ela deve ter jogado fora o comunicador. Ela entrou em modo stout ali total. Mas independente disso, o fato dela estar junto com pessoas que estão resistindo ao governo, eu concordo com o Alexandre. Acho que poderia causar muito, ou deveria ter causado muito mais problemas políticos do que causou, né? Ou mesmo, não precisa nem ser problema, esse questionamento. A federação lá, o Sisko, em nome da federação, perguntando, mas peraí, o que está acontecendo? Né? Isso porque ela, em última instância, ela está representando a federação, sabe? Ela foi para a superfície do planeta representando a federação. Então, isso quer dizer que é a federação que está ajudando a resistir uma ordem de prisão de um governo, por menos que se queira, legítimo, né? Não, ela foi representando. Ela foi representando a Kai Winn. Mas o nome da. Tá. Não foi. Aí a federação não tinha nada mesmo a ver com isso aí. É só a falta mesmo do Sisko ter um questionamento, querer saber, vou atrás da minha primeira oficial, o que está acontecendo com ela, tal. Ele meio que ali na conversa com a Winn, ele tenta nem... eu não falo com a Kira, não sei da Kira faz 2 semanas. E tá tudo bem. Mas é do tipo, eu concordo com o que ela tá fazendo, mas eu não posso dizer. Se não houve alguma comunicação. É. Na minha cabeça houve. Então, mas não podia aparecer essa comunicação? Nem que seja uma cena de 30 Não, segundos, sim, entendeu? Alexandre, eu não estou discutindo o que deveria ter sido, até porque eu tô pensando quase que no longa-metragem dessa mesma história básica aqui. Deveria ter tido, por algum jeitinho aí ter. Mas aí o que foi? Ela caiu na clandestinidade, ela é bajoriana, ela é da milícia majoriana, ela não é... oficial federada, tecnicamente ela não é. Antes dela ser a Dilda do Sisko, ela é da milícia bajoriana. Então ela caiu na... ela caiu na oficial, né? Mas da milícia. Aí ela caiu na clandestinidade e a gente tem que aceitar pelas cenas finais de que ela mesmo resolveu e conseguiu eliminar qualquer coisa que pudesse cair na cabeça dela. Qualquer ofensa... qualquer processo, qualquer problema jurídico, de penalidade militar, qualquer coisa, aquelas cenas finais resolveram. Aí fica aquela coisa, é razoável, né? Porque aí fica meio apressado no final. Né? Porque eles chegam jogaram... lá, é isso e cala a boca, Kai Winn. Eles colocaram na conta dela e aí os coronéis aí a ali Kira tal resolveu. se resolveram entre eles ali. Aí a Kira ficou de boa. Ninguém vai dar parte, não vai ter processo, não vai ter corte marcial, não vai ter nada. Ela estava agindo no melhor interesse do povo bajoriano, tal. Primeiro-ministro eleito, papati patatá, resolveu. Só depois que o Shaka, depois dos 6 anos, né, que o primeiro-ministro tem o mandato dele termina, né, só depois dos 6 anos, se tiver uma CPI, ela vai aparecer lá de uniforme dizendo lá que vendeu as joias e tal. Vendeu as joias? Eu vendi as joias do Shaka Que joia, tal. cara? Que raio de joia, cara? Ai. Mas dessa parte deles vindo... Aí a joia, que joia. Deixa pra lá. Agora, eles entrando na clandestinidade, eu achei muito interessante, porque foram pessoas que a vida inteira só fizeram aquilo.
E aí, a hora que acabou a ocupação, eles se viram sem saber o que fazer da vida deles. Ninguém estudou, ninguém tinha uma profissão. Então, cada um foi tentar se virar e fazer o que fosse possível. E aí eu acho legal, assim, de repente, eles entraram naquela coisa, assim, como se eles tivessem se teletransportado para o passado. E aí é legal que a gente vê como o Shakar era uma figura em que todo mundo seguia. Porque você vê bem pela Lupas aí, pelo Pharrell, que eles falam, não, aonde você for, a gente vai. Não importa o que a gente confie em você. Você pode liderar a gente. E eu acho que isso devia ser muito forte durante a ocupação, essas células de resistência, o quanto os líderes eram pessoas assim carismáticas e que as pessoas tinham confiança nelas. E aí é legal que aí naquela hora que eles percebem, não, agora a gente vai ter que lutar, vai ter que enfrentar, mas você vê que eles não estão conseguindo raciocinar direito do que está acontecendo. E eu gosto muito da cena, a hora que a Kira falou, eu sei quem que é aquele coronel, né? É o cara que era da célula de resistência Ornatia, tal, né? O cara é bom pra caramba, não sei o quê. Aí o Shakar falou assim, não, então eu atiro nele e você atira no outro. E aí os dois param assim, meio que juntos, né? Chegam à conclusão que eles não podem fazer aquilo, que aquilo lá tá errado. Né? Eles percebem que não é isso, não pode ser isso. You take the lieutenant on the right. I'll take Linares. I can't. I'm sorry. Don't be. I can't either. E que eles estavam caindo ali da Wynn. Foram arrastados na história pela situação que a Wynn criou. E aí eu achei muito legal, eles descendo, conversando com o cara. E o cara também, ele tem o mesmo passado, passou pelas mesmas coisas, assim, que eles passaram. E é muito legal. A primeira coisa que ele fala, não, o cara tá lá para prender os dois. Ele fala, não, quero agradecer porque você liberou meu irmão do campo de concentração. Então, assim, é muito forte essa ligação que esse povo tem. Então, essa parte eu acho muito legal. E a parte que o Pharrell conta, que a Kira pergunta para ele por que ele não colocou um braço mecânico, tudo. E achei muito legal ele contando a história de que ele pediu ajuda dos profetas para conseguir liberá-los lá, que eles estavam presos, a Kira, o Shakar e a Lupasa, e aí ele fala, não, eu dou minha vida por eles. E aí no fim ele saiu só, perdeu o braço, e aí é legal, ele fala, eu achei que se eu arrumasse aqui seria uma ingratidão pela graça que os profetas me concederam, né, eu salvei vocês e se eu só perdi um braço, eu tô muito contente com isso. You don't mind my asking. Why haven't you... Had my arm replaced. And I thought about it. I even saw a Federation doctor about it. She said, no problem, Pharrell. Can have a new arm in less than a week. It'll have full range of motion and feel just like your own. So why didn't you do it? Before I went into that interrogation center, I asked the prophets to give me the strength to get the rest of you out of there. And in exchange, I said I'd give up my life. Well, as it turned out, I was able to rescue you, and Shakar, and Lupus. It only cost me an arm. I felt the prophets were generous. Somehow, replacing the arm seems ungrateful. Então, e aí foi o que você falou, né, Cassiano? Nossa, tinha tantas outras histórias que a gente podia ver. Por exemplo, ele diz que foi o primeiro ataque fora off-world. Também, né? Que o cara foi um da ataque em Deep Space Nine ou foi um ataque em outro Não, foi num lugar? planeta. Ele fala, é Pulok 5. É um planeta cardassiano. Então, um planeta sistema cardassiano. Então, outra história, entendeu? Eu já estava fazendo uma minissérie aí, só com essas ideias. Que é uma coisa que eu tenho interesse, que eu acho que contaria mais a história bajoriana, da ocupação, e fica meio decepcionante para a história não ter ido a esse lugar. Fizeram uma história que com algum começo, algum meio, algum fim, numa semana, mas acho que a história mesmo seria mais geral, mais ampla,
mais interessante. Pena que os atores são legais. Eu acho que foi uma pena que eu acho que eles conseguiram os atores legais e não teve munição para eles, eu acho, de tempo. Aí dá uma certa frustração às vezes. Eu acho um casting muito difícil, que eu acho que aqui foi bem feito. Aí fica essa ponta de frustração. Exatamente isso que o Castanho acabou de falar, que eles tiveram um elenco convidado aí, é extremamente feliz. A gente tem aí uma interação bem incrível, né, entre os atores convidados. Assim, eu não me lembro de cabeça, eu estava vendo o episódio hoje novamente, né, vi algumas vezes, eu não me lembro, assim, da Kira, ela tá tão, de fato, feliz, assim, né, interagindo com outros, né, por mais que ela tenha a vida dela lá na estação, tem uma boa relação com todos, parece que o ambiente ali natural dela é ali com aquela galera que ela tava, com o Chaka, com a Lupado, o Pharrell. E é a província natal dela também, ainda tem Então, isso. Então, mas você vê ela rindo mesmo, gargalhando ali. É legal. Bem natural. É legal pra Dedéu, isso mesmo. E depois a gente vê o John Doman, né, que é o Lenares lá, também vai interagir com o Duncan Hager ali. Pô, você vê que os dois ali, eles passam total credibilidade que eles são realmente líderes de células de resistência mesmo. Você sente aquela aspereza dos caras, do jeito que os caras andam, do jeito que os caras falam, tipo assim, pô, meu amigo, você quer tentar me matar, beleza, pode tentar, mas eu não vou entregar fácil não, entendeu? Então, assim, eu achei muito interessante, assim, como eles conseguiram juntar esse elenco convidado e como deu certo, né, como funcionou muito bem. E assim, né, vamos falar, a gente tava falando de um novo interesse amoroso pra Kira, pô, o Chakara é muito mais, vamos dizer assim, é muito mais crível ele ter uma relação com a Kira, que a Kira é uma força da natureza, do que aquele pobre diabo lá, cara, que morreu lá, pô, entendeu? Pô, não dá, né, entendeu? O Chaka é um cara grande, entendeu? Um cara áspero, você vê que o cara é o que a gente chama um cara grosso, né? Tipo assim, pô, esse aí vai dar conta da Kira, entendeu? O outro lá, porra, a Kira tinha que dar uma segurada ali pra conversar com o cara, senão atropelava o cara, aí, entendeu? Mas a atuação do ator também, ele já tava em live suporte uns 5 episódios antes, né, cara? Não dava, né, cara? Aqui o Philip Young, ele tava meio... cara, o Philip Young, ele tava no modo live suporte uns 5 Mas eu vou episódios contar um antes, segredo do Duncan Hager, não sei se todos conhecem. Eu não assisti, ele tem experiência prévia com atrizes, especialmente as ruivas de Star Trek. Ele ele era uma espécie de fantasma anafásico que amaldiçoou a doutora Beverly Crusher num episódio sensacional, só que não, da 7ª temporada de Star Trek The Next Generation. O episódio tem a alcunha de Sub Rosa. É um episódio extraordinariamente ruim e ele é o fantasma. Mas você não tem ideia, cara. Ele comia a avó da Beverly e passou a comer a Beverly. Tudo meio anafásico, se é que você me entende. Mas tudo com todo respeito. Anafásico, é claro. Aí o cara já tem essa experiência. E tem o esqueleto da vovó da Beverly no final, meio que ganha vida. É meio complicado. Esse episódio é do Frakes, né? Não foi o Jonathan Frakes que dirigiu esse episódio, se eu não me engano? Eu acho que... E o Brennan Braga, adivinha? Mas não tinha como dar nada muito diferente, né, cara? Esse episódio tá no... Deixa eu ver, o roteiro é do Brannon Braga e a história é da Jerry Taylor, dirigida pelo Jonathan Frakes. Não dá pra nem dizer que o negócio é misógino, porque foi a Jerry Taylor, que era showrunner, que propôs a história. Ou então o Duncan Hager tá de boa na parada. Mas ele fez o fantasminha camarada que comia as gerações das Crusher. Não é nem Crusher, Howards. Comia gerações das Howards. É só um pouco... Assim, porque assim, a Naná, ela é mais velha, né, do que a Kira, na realidade. E nesse episódio, a Kira tem já 29 anos. Mas quando o Chakara entrou, porque ele fala que ele lutou por 25 anos. Então ele começou a lutar no ano em que a Kira nasceu. E aí ela entrou na célula de resistência dele e ela tinha 12 anos. Então, tipo, ele devia ser muito mais, assim, uma figura paterna para ela do que qualquer coisa. Então, sei lá, fica meio eu ia comentar meio isso. esquisitinho, Já assim, comentou, né? Tá certo, mas tem uma cena que ele dá real pra ela. Ele fala, né, olha... eu senti sua falta. Não, todos sentiram a sua falta, principalmente eu. It's good to have you home, Nerys. You should come back more often.
I might do that. Well, good. Because we've all missed you. Especially me. Entendeu? Aí, assim, pô, mais direto que isso, enfim, né? Fica difícil, né? Porque ele fala olhando no olho dela. Agora, entendeu? Uma coisa que eu achei interessante que eles colocam aqui, Rô, você que tá quietinha aí, diz aqui o que você acha. Que, assim, eu acho que nunca foi falado explicitamente de Bajor não ser um estado laico, né? Mas, assim, me parece que, aparentemente, a religião bajoriana seria para todo mundo, parece não ter outras religiões ali. E aí é interessante isso do Estado versus Igreja, que a gente não vê a separação a partir do momento em que ninguém vê problema, né? A não ser, né, a própria Kira fala, pô, só eu e o Odo que achamos isso esquisito, né? Embora eles tenham um viés ali, porque eles conhecem a Kai Winn, mas assim, da líder religiosa se candidatar e ser a única candidata e provavelmente seria eleita como primeira-ministra. Eu também, assim, agora que tu tá falando nisso, eu tô tentando puxar de memória, assim, não tô com a série tão fresca na cabeça como vocês, né, porque não tô revendo toda, mas de fato eu não consigo lembrar de nenhum episódio que dê a entender até que tenha pessoas que possam não ser religiosas. Eu não, realmente, isso é uma coisa que nem passa muito pela cabeça, assim, eu acho, não é dito na série, o que é estranho. Por outro lado, eu também fico pensando, assim, como, novamente, batendo nessa tecla, que é uma coisa que é tão fresca, essa ferida da ocupação, que talvez... E até é engraçado, né, porque eu tava vendo o episódio e tava lembrando, assim, acho que é o do K, que meio que dá uma zoada, assim, porque os cardassianos, se eu não me engano, mas também não lembro, assim, né, mas acho que eles não têm religião, né, ou pelo menos... super, não é falado muito isso, né? Não é uma coisa que faça parte da vida deles. E aí eu lembro do K ser muito sarcástico, assim, né? Quando ele fala sobre a religião dos bajorianos em alguma cena, não me lembro em que episódio, mas acho que talvez a religião seja justamente o que, não sei, que manteve eles com fé de que iam conseguir sair daquela situação de domínio que eles estavam, então talvez por isso, não sei, mas realmente é uma coisa que chama atenção, né, de não ter um bajoriano que, tipo assim, olha só, eu não sei se eu acredito nesse negócio de profeta. Eu acho isso interessante. E a Kira fala, acho que ela fala no emissário pro Cisco, talvez, ou é a própria Kai Opaka, não, acho que ela fala, ela falando da Opaka, né, que a Opaka foi quem os manteve unidos como uma raça, se não fosse a religião, eles não teriam conseguido. Acho que foi algo que eles se apegaram para conseguir sobreviver, o que eles sobreviveram ali sob o governo cardassiano. E até assim, claro, a gente sabe que os profetas são reais, assim, então, ok, faz sentido, né? E a gente também vê que tem seitas diferentes, né? Então, assim, tem uns que entendem as profecias de tal jeito, outros entendem de outro jeito e tal. Então, assim, tem algumas diferenças religiosas, mas realmente é curioso que não tenha gente sem religião, mas fundamentalmente isso que tu também falas, assim, de não ter uma diferenciação. Por outro lado, também é um Estado muito novo, né? Eles estão se autogovernando há pouquíssimo tempo. Então, tipo assim, nessa era moderna, digamos assim, né? Então, por exemplo, no Brasil, se a gente for pensar, a Constituição de 88 ainda fala em Deus. Qual é o percentual da população que sequer acredita em Deus, ou por ser ateu, ou por serem de outras religiões, de matrizes africanas, que talvez nem não tenham Deus. E ainda assim, na 88 foi ali atrás. Foi anteontem. Mas, só rapidamente, ninguém fala o contrário, ninguém comenta esse ponto. Ninguém. Bajoriano, Cisco, Federado... Ninguém comenta isso. É como se fosse totalmente legal, normal, constitucional. O Akira Odo comenta pela pessoa da Kai Winn, mas não por ela ser Kai, por ser a líder religiosa. Mas acho que ela fala, né? Ela tem um medo. Pô, a pessoa já é líder espiritual e agora ela vai concorrer ao cargo político. A partir do momento mudança, né? Que ela começar a governar, o meu medo é que ela não vai querer parar nunca mais. Ela porque, meio que está dando a letra de uma lei. Né, a pessoa tendo 2 cargos, ela se torna poderosíssima. Ela manda em simplesmente tudo. Né? E eu gostei super dessa ceninha do Odo e da Kira, porque é aquela coisa casual, são os encontros deles ali,
que eles falam sobre o trabalho, sobre a rotina da estação, e aí sempre tem alguma coisa, né? E depois a gente vai ver reflexo disso, inclusive quando o próprio Shakaar for voltar, né, lá em Crossfire. Acho isso interessante. Você quer comentar alguma coisa, Lê? Eu me lembro, toda vez que eu vejo as implicações religiosas e políticas de Bajor, eu me lembro muito do, obviamente atenuado, mas eu me lembro muito da Igreja Católica há uns 500, 600 anos atrás, entendeu? O negócio do papado, obviamente de uma forma mais atenuada, né? Com menos brutalidade, vamos dizer assim. Mas me lembra um pouco isso. De certa forma, a Bajor é mais desenvolvida, se a gente for traçar um paralelo, do que com a nossa Terra, vamos dizer assim, atual. O Cisco, lá no episódio anterior, comentou que enquanto a gente estava começando aqui as grandes navegações, eles já estavam cruzando o espaço. Só que de outra forma, socialmente, parece que a sociedade deles se desenvolveu de uma forma diferente, focando mais nessa questão religiosa, e talvez a questão da ocupação também tenha fortalecido isso, que foi uma forma de manter a população unida e crendo que em algum momento eles iam conseguir se desvencilhar ali dos cardassianos. Talvez isso tenha também contribuído, né, por a questão religiosa ainda ser tão forte, tão presente, né, na sociedade bajoriana, entendeu? Mas não deixa de ser uma faceta interessante, porque você vê, a Kira sempre foi uma lutadora, tal, em diversos episódios ela exercita a fé dela, como nesse aqui também, o episódio lá que ela tá exercitando a fé dela, fazendo uma oração lá pro Burrell, tá em luto ainda, exercitando ali a viuvez dela, tal, entendeu? Com a chama. E aí no final ela dá aquela apagadinha na chama, ou seja, para ter passado um tempo com o Shakaar lá, já precipitou, vamos dizer assim, o fim da viuvez dela. Falou, opa, agora minha vida tem que seguir aqui. Mas eu acho que mais pelo fato dela ter ferrado a Kai Winn, porque ela culpava a Kai Winn pela morte do Burrell, e ela até chama atenção. Eu gosto muito daquela cena inicial da Winn com a Kira, quando ela fala, você tomou para você todo o prestígio de ter, né, você fala como se você tivesse sido a responsável por ter conseguido assinar o tratado com Cardassia, mas na realidade quem fez isso foi o Burrell, tal, e a Winn, do tipo, não, mas ele não queria prestígio, ele não queria nada, ele queria fazer isso porque ele achava que eram os profetas que... né, era a missão que os profetas tinham dado para ele. Ela não fala, mas eu queria o prestígio. E aí o fato da Kira acabar fazendo com que a Winn não consiga o objetivo que ela tinha inicialmente, né, no começo do episódio, para ela foi meio que um fechamento, foi meio que uma vingança, assim, talvez, para o Burrell, e falou assim, bom, agora acho que eu posso ficar tranquila que agora ele pode descansar em paz junto com os profetas, que agora eu fiquei mais tranquila aqui, talvez. Então, Mário, eu não vejo dessa forma, não, assim, eu vou ter que refletir sobre isso, assim, eu nunca pensei dessa forma. Você não as duas coisas são válidas, você não acha, não? Pode até ser, mas eu acho que a Kira sendo a Kira, ela não deve nem ter se ligado no Shakaar, entendeu? Porque ela não se liga no Burrell no começo, também. Porra, mas Mário, mas o Burrell não chegou pra Kira olhando no olho dela e falou, pô, eu tô sentindo a sua falta, minha querida. Ah, mas os caras passaram, sei lá quantos anos juntos, 24/7, a sua vida dependendo um do outro, entendeu? Então, a relação que eles tinham ali era muito forte. Eram uns laços muito fortes e tal. Então, e ela tinha ficado longe, os três continuaram ali. E ela que saiu, foi para Deep Space Nine, a vida mudou completamente, a ponto dela mal ir para Bajor, entendeu? Então, eu acho que ela não vejo que ela tem... Eu não lembro do Crossfire ali... Quando um começa a paquerar o outro ali, qual que é a reação da Kira em relação a isso? Se ela demora um pouquinho no começo ou se ela já abraça o negócio de vez? Eu vou confessar, eu não tinha me ligado, até vocês comentarem nisso, eu não tinha me ligado que era nesse sentido, assim. Mas tudo bem, eu também sou meio tapada, assim, muito tapada, mas assim... Talvez a Kira também seja, mas eu acho que é mais esse sentido, porque eu não sei, me parece, sabe, por tudo que eles falam, assim, eu acho que lá
nesse lance de resistência não tinha nem muito espaço, sabe, pra pessoa enxergar o outro, sabe, de uma forma que não, esse aqui é meu líder e eu vou seguir essa pessoa, sabe? Eu acho que se mudasse esse tipo de relação, podia dar uns ruins muito, muito grandes, sabe? Então eu acho que a Kira e até ele nesse momento também, sabe? Estavam mais se vendo como, pô, saudade aí, bro. É que eu acho que tem um beat lá que mostra o ponto de vista do Shekar. Aí dá uma olhada assim meio... Caramba, é tipo assim, caramba, é a Kira? Pô, tô lembrando dela. Caramba, meu. Eu acho que tem esse beat ali na parada. Entendo, tipo, eu tô morando aqui sozinho faz 3 anos e não sei o quê. De repente aparece essa mulher linda, maravilhosa que eu super... Que era aquela guria, né? Era aquela guria, porra, com 12 anos. Só vivia suja, né? Ficar toda enlameada lá e tal. Caramba, aquela guria tá isso. Meu Deus. Aí ele jogou a letra. Shekar, né? Já tem o passado psiônico dele, não ia dar mole, né? Tá certo. Outra coisa que eu acho que, assim, né? Às vezes, enfim, você dá uma certa distância de algumas relações e depois, quando por alguma questão específica que acontece, sei lá, você perdeu o contato, igual eles perderam o contato. Aí, depois de um tempo, alguns anos, eles voltam a ter contato. Sei lá, eu acho que algumas chamas acendem, assim, entendeu? De lugares inesperados, Alexandre? Exatamente. Às vezes esperados, às vezes inesperados. Isso é um daqueles famosos quem nunca que você costuma citar? Total. 100%. Total, 100%. Legal. Compreendi bem. E aí a gente tem a história B ali, que é bem en passant, assim, para encher um pouquinho de linguiça mais ali, que talvez nem precisasse ter. Era mais legal se a gente tivesse mais, que a gente sentiu falta de um monte de coisa nessa história principal. Mas, enfim, tá lá o O'Brien com toda a sorte do mundo e não sei o quê. Aí tem 2 coisas que me chamam a atenção nessa história. Uma é que o vulcano lá, o Sivar, pô, ele deve ser muito amigo do Solok, que é o vulcano lá do Take Me Out to the Holosuite, né? Os dois, certeza que deviam pensar, não, olha, eu fui lá em Deep Space Nine encher o saco do pessoal lá para mostrar a superioridade vulcana. Vai lá você também, Solok. Porque não é possível. E a outra coisa... Será que o Bashir, assim, não deu a entender, mas será que o O'Brien e o Bashir não estavam de sacanagem com o Quark? Ali fizeram o O'Brien perder ali, fingir que estava com o braço ruim, alguma coisa assim? Eu acho que não. Nossa, acho que o O'Brien isso é muito demoníaco. O O'Brien estava realmente aproveitando, ele estava achando que ele estava arrasando e que não ia ter fim a sorte dele. Tem os 2 lados, eu acho. Eu acho que tem o lado do imponderável, que o imponderável fez ele ter uma ruptura do rotador do ombro ali, exatamente no instante que ele ia fazer ganhar. Detalhe, a 47ª vitória, que era o número meio cabalístico daquela era Berman, 47. Eu acho que era a 48ª. Ele tinha feito. Ele já tinha 47, então eu omito. E tem o outro lado que eles estão de sacanagem. Aí você tira a média e vê o que tu acha mais. Porque parece que eles estão falando do imponderável, tal do In the Zone. Se eles realmente estão falando do imponderável pra valer, então ele rompeu o ombro ali sim. É isso que eu interpreto. Eu também. É porque depois no final, aí o Bashir vai lá, joga e acerta. Tem essa também. Aí o Quark já acende os olhinhos. Mas eu gostei muito da ideia, achei muito, muito malvada, mas eu gostei muito dessa hipótese da Mari. Eu não sei se faz sentido, não sei se é verdade, mas eu prefiro acreditar nessa história porque é melhor. Porque assim, o O'Brien tava lá e o Quark sempre tá querendo ganhar em cima dos dois. Lá em Rivals, ele cria a competição do Bashir versus O'Brien e tal, não sei o quê. E aqui estão lá os dois jogando, muito embora começa, na realidade, o O'Brien jogando com o Cisco, jogando com a Dax, e faz aquela coisa. E eles não são muito de dar trela pro Quark. E o O'Brien começa a dar trela pro Quark. Ele fala, não, então...
amanhã pode colocar 15-1, que eu vou continuar ganhando e não sei o quê. E aí chega e aí ele perde na hora que estava no auge. As chances eram 15-1, a casa pagando. Uhum. Aí o Quark ferrou. Essa parte, a última cena ali dessa história B, que é o Bashir acertando no centro, eu acho que dá um eco legal, assim, do que a gente vai ver do Bashir futuramente. Eu pensei nisso também. É mais uma coisa que eles colocam sem pensar, sem ter esse propósito, né, de lá para frente, mas que funciona muito bem. Até pela cara do Bashir. Ele fez meio no automático, assim. Tem uma cara meio... Sim, tem sim. Porque no racquetball ele fica ganhando do O'Brien. Ele não dá mole, porque lá em Rivals, quando ele começa a dar mole, o O'Brien fica pé da vida com ele. Então ele fala, não, beleza, então eu vou jogar aqui o que eu sei jogar, e se eu sempre ganhar do O'Brien, tudo bem. Mas aqui no dardo, não. Ele não fica colocando que ele ganha do O'Brien sempre. É uma coisa... Tipo, tem vezes que ele ganha, tem vezes que o O'Brien ganha, né? Eventualmente ele vai dizer que ele trapaceava. Eventualmente sim, ele vai dizer. sim. Justamente dos dardos. Legal. Interessante. E, Ale, você quer falar um pouco da parte técnica, da direção do Jonathan West? É o primeiro episódio que ele dirige, né? Depois ele vai dirigir mais 5. E ele era diretor de fotografia por 2 anos na Nova Geração. E aqui em Deep Space Nine ele começou na 3ª temporada e foi aí até a 7ª temporada. Na verdade, a estreia dele como diretor aqui, né, em Deep Space Nine. Ele já tinha dirigido na 7ª temporada lá, da Nova Geração, o Firstborn. Né? Eu acho assim, ele fez o feijão com arroz, tá? Não comprometeu, a não ser nessa cena que eu comentei da Kira, que eu achei ali a marcação ruim. A Kira bate no cara 3 segundos antes, o cara reage 5 segundos depois. Não gostei, dessa cena eu não gostei. Mas, de forma geral, as externas que ele fez foram legais, né? Não teve nenhuma inovação, nada. Mas, assim, ele dirigiu ok, foi legal. Teve uma cena ali na cabana ali do Shakar, que ele vem seguindo o Shakar assim e tal. Aí, depois ele coloca a câmera numa posição que o Furel vai começar a falar, aí a câmera já está pronta para o Furel começar a falar. Tem uma continuação dessa cena, ele enquadrando a Kira e a Lupas lá também. Então, assim, ele não deu nenhum grande mole, a não ser esse aí dessa cena de ação. A gente precisa entender também que houve um problema ali nas gravações. Eles foram gravar cenas externas ali no Canyon Bronson, que é um lugar de locação que eles usavam muito. Já tinham usado, inclusive, aqui em Deep Space Nine, em Shadowplay, aquela cidade holográfica lá, a vila holográfica foi ali, né, naquele vale. Só que estava fazendo muito frio aquela semana, mas muito frio mesmo, segundo consta, né? E, assim, eles tiveram, inclusive, que tirar algumas cenas que eles iam gravar ali, principalmente algumas cenas em cavernas, e colocar para cenas em estúdio. E, enfim, isso atrasou um pouco as gravações, né? Compromete, né? O cronograma super apertado ali, né? 7 dias, 10 no máximo ali. Então, acho que ele fez um bom trabalho, nada sensacional, mas cumpriu com o papel dele, não complicou. A gente tinha vários bons atores aqui, como a gente já comentou, né? O Duncan Hager ali como Shakara, Louise Fletcher como a Kaiwin, o John Doman ali como o Lenares, enfim. Então, ele não complicou, ele fez o feijão com arroz, conseguiu filmar ali com algum grau de qualidade. É óbvio, obviamente, se você olhando hoje, o tipo de filmagem que ele fez está um pouco datado para a nossa realidade hoje, enfim, o tipo de câmera é diferente, a angulação diferente, mas lá para a época foi tudo certo, tudo ok. Você já comentou aí, ele voltaria, né, em alguns outros episódios, principalmente no episódio lá da 5ª temporada, lá, o episódio dos Pingos, que eles, inclusive, escolheram ele também por ele ter mais, assim, capacidade técnica, direção de fotografia, que ia precisar ali, principalmente por causa dos efeitos especiais, que iam ser inseridos na pós-produção. Mas então, ele fez um bom trabalho aqui, um trabalho ok. Nenhum demérito. Já fizeram coisa muito pior aqui em Deep Space Nine, principalmente na 1ª temporada. Tá bom. Pô, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar desse episódio que a gente ainda não falou, não comentou? Puxa vida, eu acho que não. Não, só que eu fiquei bem feliz de ter revisto. E você, Castanha?
Eu acho que talvez esse episódio marque uma mudança realmente, que essa coisa da política interna de Bajor, a gente realmente vai ver muito pouco. A gente vai ver um Bajor monolítico, meio Bajor tratando com o exterior, mas a coisa interior a gente vai ver bem menos. A questão da emissária a gente vai ver, mas essa política interna de Bajor, digamos assim, a gente vai ver bem pouco. A própria Mariana mencionou que o personagem do Shakar como primeiro-ministro vai aparecer pouquíssimo, ele vai ser mais mencionado do que de fato vai aparecer, e com pouca centralidade. Quem vai ter que fazer alguma coisa é sempre a personagem da Louise Fletcher. Ela é usada dessa maneira ao longo do restante da série, mas a parte interna, e eu acho uma pena. É claro que tem um flashback ali, um flashback acolá, se menciona o passado da Kira, é inevitável que se fale, mesmo que tangencialmente, da política bajoriana, de alguma maneira, mas ter uma história como a trilogia do Círculo, isso não vai acontecer mais. E a gente fica com esse episódio, não sei se por isso ou também por isso, fica aquela coisa de podia ter sido mais material, que é uma coisa que eu achava, pelo menos eu achava e acho interessante. Várias perguntas que nunca foram respondidas sobre o funcionamento ali do planeta, os detalhes assim do governo, etc, etc. A gente ficou meio sem saber, e curiosidades históricas que eu pessoalmente gostaria de ter visto um flashback, a liberação de Galetep. Isso foi sempre uma imagem que eu sempre tive. Eu acho que desde que eu vi o Duet, que a Kira fala que foi a célula dela que liberou o campo. Então eu sempre fico, caramba, deve ter sido um negócio fantástico. A gente faz aquela imagem na cabeça, mas existe aqui no olho da imaginação. Mas de alguma maneira eu acho que algo se perdeu nisso, infelizmente, por pressão de pesquisa de opinião. A gente vai discutir também o que essas pesquisas de opinião levaram no começo da 4ª temporada. A gente vai falar muito sobre isso. Tem que falar, não tem como contar a história dessa série sem falar disso, né? Começo da 4ª temporada. Mas, de modo geral, é isso que eu queria falar sobre Shakar. Você, Ale, tem mais alguma coisa para falar? Tem só umas triviazinhas aqui da equipe, né? Primeiro de convidados, depois eu vou contar uma historinha aqui sobre por que esse episódio foi, na verdade, por que escolheram o roteiro do Gordon Dawson, tá? Falando aqui um pouco dos atores que participaram desse episódio, né? O Duncan Regal aí, que fez o Shakar, ele tem um filme dele famoso pra gente aqui no Brasil, que passava muito em sessão da tarde, chamado Deu a Louca nos Monstros. É um filme dos anos 80 ali, The Monster Squad, o nome em inglês, né? Patrulha Monstro, vamos dizer assim. Eu gostava, tá, desse filme. Ele fazia o papel do Conde Drácula. Tu tá querendo me sacanear. Tô não, cara. Não, era ele. De 87? 87, E ele fizeram uma votação. Não acredito, não é possível. E ele fez super bem o papel, super crível. Fizeram lá uma eleição, lá uma pesquisa lá, e ele ficou entre os 30 melhores Conde Dráculas de todos os tempos, assim, né? Que foram interpretados na TV e no cinema. E esse filme é meio de comédia, enfim, né? Um filme mais infantil. Eu lembro dele nos Últimos Dias de Pompeia. Foi uma minissérie lá com Ned Beatty, com Ernest Borgnine, lá também dos anos 80. Ele fez o papel lá de um gladiador lá, enfim. E acho que foi uma boa escolha aqui para ser o novo primeiro-ministro, o novo interesse amoroso da Kira. O William Lucking, né, que fez o papel do Pharrell lá, o amigo da Kira sem braço lá, sacrificou o braço lá para salvar os amigos. Ele ficou mais conhecido recentemente por ter feito um filme com o Mark Wahlberg chamado Contrabando. Ele fez o papel do pai do Mark Wahlberg. É um filme lá de 2012 com o Giovanni Ribisi, enfim, a Kate Beckinsale. É legal esse filme, já assisti algumas vezes. Quem tiver interesse aí, vale a pena. De forma geral, os filmes do Mark Wahlberg são interessantes. E o John Doman, que fez o Lenares, ele depois faria aquela série The Wire, né? Escuta. Acho que o Castanha acho que é fã dessa série, né? Gosta, né? Ele faz o papel do comissário William Halls lá. Ele depois fez também algumas outras séries, como Os Borges. Depois de Deep Space Nine, ele fez vários papéis. E ele tem ali uma aparência meio envelhecida nesse episódio, mas ele só tinha 40 anos aqui, cara. Tem cara de velho, né? Tem cara de velho ele. E a história que eu queria contar aqui sobre o roteiro desse episódio foi escrito pelo Gordon Dawson. O Gordon Dawson é um cara que
segundo o Aira, deu a primeira oportunidade para ele de escrita na televisão, no seriado do Maverick, com James Garner, em 1981 a 82. Mas assim, eu não sei se foi exatamente isso, porque tem uma série que o Aira escreveu que depois, assim, se você olhando os créditos da série, ela seria antes desse Brett Maverick, né, dessa série com James Garner. Essa série se chamava Jessica Novak. Foi cancelada, só teve 7 episódios, 2 nem chegaram a ser exibidos nos Estados Unidos, só na Alemanha. Mas, assim, nos créditos do Aira, essa série é de 1981. E esse crédito do Brett Maverick é de 1982. Então, assim, não sei porque que o Aira falou isso, enfim, talvez para dar uma moral pro cara. Porque nessa época aqui... Porque nessa época ele estava muito mal. O Gordon Dawson, ele tinha sido produtor da série Brett Maverick, tinha sido produtor de outras séries, um spin-off lá de Anjos da Lei. Anjos da Lei é aquela série lá dos anos 80 com Johnny Depp. Então, ele foi produtor de um spin-off dessa série que acabou não dando muito certo. Teve só uma temporada, e depois disso ele não conseguiu emplacar mais nenhum trabalho, assim, vamos dizer assim, consistente como produtor, né? O nome dessa série spin-off que eu tô falando chama Booker, né? Que era lá com o personagem Dennis Booker, interpretado pelo Richard Grieco. E aí ele ficou meio que só escrevia lá para umas séries mais ou menos. E aí eu acho que ele deve ter conversado com o Aira, me dá uma moral aí, deixa eu emplacar um episódio aí, pô, né? Star Trek é uma série, querendo ou não, tem muita visibilidade. E, de fato, o Aira deu essa moral para ele. E depois disso, logo depois desse episódio, ele emplacou um roteiro na 3ª temporada daquela série do Chuck Norris, Walker, Texas Ranger, lá, que durou acho que 9 temporadas. Ele, depois desse episódio de Deep Space Nine, ele emplacou a escrita de um episódio na série do Chuck Norris, na 3ª temporada. E na 4ª temporada dessa série do Chuck Norris, em 95, lá para setembro de 95, ele já voltou como produtor da série. Então, acho que assim, o Aira meio que deu uma moral para ele, abriu uma porta para ele, e ele ficou nessa série do Chuck Norris até o final, até a 9ª temporada lá. Então você vê como em Hollywood, principalmente, a gente consegue ver isso hoje em dia, mas antigamente era ainda mais questão de relacionamento. Então, aparentemente, o que aconteceu aqui, obviamente, é conjectura da minha parte, mas aparentemente ele deve ter pedido uma ajuda aqui pro Aira, o Aira deu, abriu a porta para ele conseguiu emplacar um outro roteiro numa outra série, e aí conseguiu voltar como produtor de uma série de televisão, depois de muito tempo. Depois ele ainda tentou mais um spin-off dessa série Walker, Texas Ranger, que também não durou muito tempo, e depois acabou meio que caindo no ostracismo, acabou não fazendo mais muita coisa, não. E ele, por coincidência, faleceu esse ano, em 2023. Em março de 2023 ele faleceu, o Gordon Dawson, que a gente está falando aqui. E o interessante também é que ele foi creditado como escritor do roteiro, embora quem tenha, de fato, reescrito o roteiro todinho tenha sido o Ron Moore e o René Chevaria, mas eles não foram creditados. Era muito comum, né? Tem muito episódio assim. Então, mas... Que tem que ver a história de quem reescreveu, mas isso é bem comum. Então, mas de fora ser reescrita é bem comum. Então, mas o que acontece? Quando o cara reescrevia o episódio, ele recebia não só o crédito, mas ele recebia dinheiro por isso também. O que dá para entender aqui é que o Aira quis deixar o holofote só com o cara, entendeu? Tipo assim, o roteiro é do cara. Mas eu acho que já aconteceu em outras vezes, e acho que talvez até por conta de não ter dinheiro para fazer tudo, eles reescreviam, davam aquela ajeitada, mas o crédito ficava para o cara que tinha dado o pitch, você tem que justificar no fez orçamento. O primeiro roteiro. Ele tá com porque crédito, tem muitos assim que... Tem que pagar. 3, 4 reescreveram. Michael Taylor em The Visitor, ele fez um roteiro. Tem que pagar, foi o crédito dele, mas o roteiro foi muito reescrito, por exemplo. Tem dezenas de exemplos. Entendeu? Mas eu acredito que ele tenha dado uma mão. Talvez essa Brett Maverick, ele tenha trabalhado nela em 81. Ele tenha escrito e aí só foi exibido depois. Pode ser em 81, talvez antes dele ter trabalhado na Jessica Novak, porque o que está escrito aqui realmente é isso, que o primeiro trabalho foi nessa Brett Maverick. Pois é. Enfim, fica essa dúvida. De algum jeito, as datas funcionam, de algum jeito. Muito Mas a história é legal, maneiro. Só para lembrar, o Brett Maverick aqui com James Garner, depois viria, né, um filme, vamos dizer assim, com
o Mel Gibson e com o próprio James Garner. E com a Jodie Foster, exatamente. Tá baseado certo. nesse personagem, entendeu? Faz sentido. Caramba. Muito bem. Mundo dá voltas. E eu dou mais ainda, né? É foda. Então aproveita. Você tem que me segurar, você tem que me cortar aí, Mari, senão fica difícil. Aproveita e dá a sua nota, Lê, pra Shakar. Cara, eu dou 2,5. 2 estrelas e meia. E você, Castanha? Cara, eu tô em dúvida entre 2,5 e 3. Mas eu acho que eu falei coisas pesadas do episódio. Eu vou de 2,5. E você, Rô? Eu dou 3. Eu vou seguir com a Roberta também e vou dar 3. Até gostaria de dar mais, porque é um episódio que eu gosto muito, mas ele tem algumas coisas assim, falta coisa, uma outra coisinha podia ter sido melhor escrito, mas eu gosto muito desse background que eles dão, quando envolve Bajor, quando envolve a história da Resistência, a Kira, a Win, sempre tem coisa boa nesses episódios. Então, muito bem, fechamos mais um episódio nessa semana. Rô, muito obrigada pela sua participação. Espero que a gente possa te ver em breve novamente aqui no Balde do Odo. Obrigada pelo convite e até a próxima. Castanha, sempre muito bom ter você aqui para a gente bater papo sobre Deep Space Nine. Valeu, gente. Até a próxima. Ale, prazerzão estar aqui conversando junto. Mesmo que você fale um pouco demais, não tem problema não, pode continuar falando. Valeu, hein? Obrigado, até a próxima. Muito bem, e obrigada a você que ficou nos ouvindo até agora. Não deixa de assinar o nosso canal no YouTube, deixa o seu like, comenta o que você achou do episódio, se você concorda com as nossas opiniões, se vocês acham que a gente está errado em alguma coisa, ou algo que vocês gostariam de ver de diferente nesses episódios que a gente não comentou, que a gente está sempre querendo ouvir a opinião de vocês. E aí a gente volta daqui 15 dias. Até lá!